Olá, cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, ainda comentando o sexto pedido do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. No programa anterior abordamos a tentação não da parte do diabo, mas a tentação da parte da nossa própria concupiscência. E citando o Salmo 105, versículo 14, entregaram-se à concupiscência no deserto e tentaram a Deus na solidão. Portanto, tentação pela nossa concupiscência. O texto se refere aos pecados, às infidelidades de Israel enquanto peregrinava no deserto em direção à terra prometida. Hoje, nós vamos explicar o sentido da palavra concupiscência. Quando a tentação é por concupiscência, o que significa essa palavra, esse termo, essa expressão? Disso trata o parágrafo 2515 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos ao texto. No sentido etimológico, a concupiscência pode designar qualquer forma veemente de desejo humano. A teologia cristã lhe deu o sentido particular de moção do apetite sensível que se opõe aos ditames da razão humana. O apóstolo Paulo a identifica com a revolta que a carne provoca contra o espírito. Provém da desobediência do primeiro pecado, transtorna as faculdades morais do homem e, sem ser pecado em si mesma, inclina-o a cometê-lo. Forma veemente de desejo humano. Então, fulano se defronta com uma realidade. Sei lá, um bom vinho. E ele fica com uma grande vontade de tomar aquele vinho. Pergunta, preste atenção no que o Catecismo acabou de dizer. Isso em si é um pecado? Um grande desejo de tomar um bom vinho não é um pecado. Por favor, atenção, sem ser pecado em si mesma. Essa faculdade moral, essa inclinação, esse desejo de tomar vinho, em si não é pecado. Porém, essa inclinação, se não é administrada, se não é exercida segundo os ditames da razão, mas sem critérios, com excesso, ultrapassando o limite do que a sua constituição psicossomática pode suportar de quantidade de vinho dentro do seu corpo, ela pode chegar à embriaguez. Então aí temos uma inclinação veemente da vontade, do desejo humano, desregrada, que verdadeiramente redunda, recai, chega até as raias da prática do pecado. No caso, a embriaguez, no caso, o alcoolismo. Fiquemos com a palavra embriaguez. Alcoolismo convém abordar somente quando já temos um grau mais avançado de dependência do álcool. Em todo caso, concupiscência, veemente inclinação do desejo humano por algo. Algo que em si é indiferente. Tudo tomado por ação de graças a Deus diz o apóstolo Paulo, não pode ser censurável. É verdade. Isso se aplica a todos os bens que Deus criou, a todos os bens que Deus colocou à disposição do homem. Crescei e multiplicai-vos, enchei e povoai e submetei a terra. Todas as criaturas foram colocadas a serviço do homem. É o trato com cada uma delas, ou com algumas delas, ou com muitas delas, que pode fazer com que a inclinação do desejo humano veemente ultrapasse as raias do aceitável, do permitido, do lícito, do legítimo e se chegue à prática do pecado. O pecado da tentação que foi sucumbiu-se na tentação pela concupiscência.